coisa é fato, né, gente? A Selena Gomez nunca mais foi a mesma depois de todo aquele fiasco do American Music Awards. Isso daí teve um impacto super profundo, não somente na vida pessoal dela, mas também na carreira dela. I put you first and you adored it, set fire to my voice. Hoje a gente vai refletir isso daí tudo, que merece muito uma atenção diferenciada. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, já clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. We'd always go into it blindly. Bom, a Selena Gomez começou a provocar os fãs ainda no ano de 2019 sobre um novo lançamento de disco. Todo mundo estava super ansioso porque o último álbum de estúdio dela naquele período, que tinha sido o Revival, foi um grande fenômeno. E o primeiro single dessa nova era da Selena era muito esperado. E assim, ela anuncia uma das músicas mais importantes da carreira dela, que foi Lose You to Love Me. Lose You to Love Me é uma balada pop e um hino de amor próprio sobre a descoberta do verdadeiro eu através de um processo difícil de perder um amante. O lançamento da música foi super aclamado, principalmente porque a música foi vista como um viés mais sério, considerando o tipo de popstar que a Selena é. O Chris Molanphy, da Slant Magazine, declarou que, com apenas piano e voz, Selena Gomez consegue fazer uma música que parece uma batida de coração. É uma música viva, com um coro incrível e cordas dedilhadas. A gente sabe que a Selena Gomez teve uma era de singles droplet, onde ela lançou diversas coisas diferentes que não necessariamente, vamos dizer assim, traziam um contexto óbvio só para aquela artista. Ela trabalhou vários gêneros diferentes, então vamos dizer que o final do processo foi essa maturidade que ela atingiu. Lose You to Love Me foi o primeiro number one da carreira da Selena Gomez na Hot 100. A música também liderou as paradas no Canadá, na Irlanda, entre outros países como Austrália, Bélgica, Alemanha, Malásia, Reino Unido e por aí vamos. A música obteve várias certificações de ouro, platina e multiplatina em todo o mundo. A grande expectativa era que a Selena finalmente apresentasse essa nova música para os seus fãs no American Music Awards, que estava se aproximando naquele período. E se não bastasse isso, ela resolveu lançar mais uma música para poder presentear os fãs, que foi Look at Her Now. Em 24 de novembro de 2019, a Selena faz essa apresentação e ganha uma atenção absurda da mídia, porque ela foi muito criticada pelos vocais e a pouca vitalidade que ela demonstrou no palco. E é a partir daqui que nós vamos começar a entender todos os efeitos nocivos que essa situação trouxe na vida da Selena. Ela chegou a comentar na época que ela ensaiou durante 3 semanas de uma forma interrupta e que isso daí, ainda assim, fez com que ela não se sentisse segura. A Selena já falou muitas vezes sobre essa questão de confiança com a própria voz, com a própria performance, principalmente porque ela sempre recebeu muitas críticas nas redes sociais do público, né? E se não bastasse isso, ela também nunca foi uma artista muito aclamada pela crítica e nem muito colocada num patamar de uma A-list, principalmente porque muitos afirmavam que ela não era um fruto tão confiável de música, considerando que ela era uma popstar mais asséptica. Ela sentia que o mundo estava com muitas expectativas para o seu retorno e que ela acabou decepcionando a todos. Algumas teorias da conspiração foram levantadas a partir do momento que um viral explode no Twitter com vocais no ambiente que Selena estava. E no vídeo ela não soa tão desafinada como ela apareceu na performance final. E muitos começaram a dizer que ela havia sido sabotada. A revista People fez uma afirmação naquela época dizendo assim que a Selena teve um ataque de pânico durante o pré-momento da premiação. Então ela basicamente subiu no palco
naquele momento de tensão total onde ela simplesmente tinha que fazer o trabalho dela. Mais tarde, a Billboard afirmou que a performance de Selena Gomez sofreu problemas técnicos. Eles citaram que durante toda a performance quase, a sala estava com problemas de captação de áudio e o problema só foi resolvido no final da apresentação. Depois que a Billboard, que é um meio de comunicação super assim de excelência, afirmou uma coisa dessa, é óbvio que mais uma vez a teoria da conspiração de que ela foi sabotada explodiu mais uma vez e ganhou mais tentáculos. Alguns dias depois, um engenheiro de som que participou da performance veio dizer que os problemas aconteceram, mas nada foi proposital. Ele inclusive disse que foi da equipe de som dela. Ele também afirmou que o som estava com interferência no ouvido de Selena Gomez. Sendo assim, ela não conseguia se encaixar muito bem dentro da canção. Mesmo depois de toda essa situação, a Selena Gomez ainda lançou o disco dela, Rare, que foi um dos álbuns mais vulneráveis e importantes de toda a carreira dela. Só que um dos pontos que eu acredito que é mais importante em relação a toda essa situação, sem dúvida, é o fato de uma coisa não ter interferido no aspecto, por exemplo, do álbum ter sido bem aceito, né? A Selena pode ter recebido críticas sobre a performance, mas ainda assim, muitos acharam o álbum dela excelente. Isso mostrava que a base de fãs continuava muito forte. O episódio não comprometeu literalmente a sua popularidade, mas fez com que ela enfrentasse uma dúvida maior em relação ao seu trabalho, coisa inclusive que ela chegou a verbalizar lá na Kelly Clarkson durante a promoção do Rare, onde ela tomou um fecho da própria Kelly que falou pra ela nunca negar o seu próprio talento. Toda essa situação aí começou a gerar um grande murmurinho na mídia também sobre o que Selena Gomez representava como musicista versus outras áreas de atuação dela, como por exemplo a do cinema e também a de produtora, né? Isso daí obviamente começou a gerar especulações de que ela estava reavaliando a possibilidade de se afastar da música e focar realmente em outras coisas que faziam mais bem para ela no aspecto de saúde mental, né? O impacto emocional dessa situação toda foi muito profundo na Selena Gomez. Ela foi muito transparente sobre essa saúde mental após o incidente. Ela revelou o quanto aquele momento do AMA foi difícil para ela. Naquele período, ela também estava lidando com lupus e os efeitos emocionais de ser constantemente julgada pela mídia e pelos fãs. A situação amplificou seu estresse e a necessidade de proteger a sua saúde mental. Ela comentou muito sobre isso nos anos seguintes, né? Mas é notório que a Selena perdeu completamente o gosto pelo palco. Ela prefere ser muito mais uma artista que produz música para os seus fãs do que tá rodando por aí fazendo as coisas, né? Ela usou essa experiência no AMA como uma oportunidade de aprendizado, discutindo abertamente seus desafios em lidar com aquelas questões de entrevistas e redes sociais. Isso reforçou a sua imagem de vulnerabilidade e força, com muitos fãs admirando a sua coragem por continuar enfrentando os holofotes, independente das adversidades. Quando a Selena Gomez resolveu lançar o EP Revelación, que foi um projeto em espanhol dela, ela afirmou algumas coisas para os fãs que preocupou o público, mas hoje em dia meio que as pessoas já não pegam mais tanto no pé dela em relação a isso. Ela afirmou naquele período que achava muito difícil trabalhar no palco, porque ela tende a ficar em um espaço da mente onde ela não serve para o seu próprio amor suficiente. Ela acrescentou que ela não se enche disso em primeiro lugar, que é muito mais difícil fornecer algo realmente interessante para os fãs quando ela não tá bem para viver isso. A gente sabe que depois do Revelación, a Selena Gomez não lançou mais álbuns. Existe a expectativa de um retorno musical dela. Ela trabalhou nesse ano uma música chamada Love On, que não teve sucesso comercial, e ela também foi amplamente criticada em diversos aspectos em relação a essa música. E eu fico refletindo às vezes até que ponto essas críticas conseguem acabar com os artistas e fazê-los não pensar mais em seguir as suas carreiras. A gente sabe que a Selena continua
continua sendo muito bem sucedida no aspecto das séries e outras coisas que ela vem produzindo por aí. Mas na música mesmo, nós testemunhamos uma artista que basicamente parece não se importar mais tanto com esse tipo de lado da sua vida. Mas fica a reflexão agora. O que vocês sentem dessa situação toda? Como que vocês olham para esse episódio e analisam o impacto disso na vida da Selena Gomez? Comenta aqui que eu quero saber. Fechou? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!